Bem, certamente você já deve estar se perguntando o que esses aparelhos têm em comum. Aí eu tenho um carro elétrico, um secador de cabelo, uma escada rolante, um ventilador, e aqui o elemento comum, né, o motor elétrico. E nesse bate-papo que a gente vai fazer agora, eu vou mostrar o princípio de funcionamento de um motor elétrico. Então vamos lá. Bem, vamos começar como nós havíamos parado no último papo. Ou seja, eu tenho aqui um campo magnético uniforme, e esse campo magnético é o que eu tenho entre os polos, aqui, o polo norte e polo sul de um ímã, certo? Um ímã em forma de barra, por exemplo. Nesse espaço que fica entre polo norte e sul, aparece um campo magnético uniforme. Aí eu coloco uma carga elétrica, ou melhor, eu jogo uma carga elétrica formando um ângulo θ com esse campo, com as linhas de indução aí do campo magnético. Se você se recordar do nosso papo anterior, a força magnética que vai agir sobre essa carga é dada por essa expressão, carga vezes campo magnético vezes velocidade e o seno de θ. Ótimo. Agora a questão é a seguinte, e se em lugar de jogar uma carga, eu jogasse várias cargas? Ou seja, em lugar de jogar só essa carga, eu colocasse aí um condutor metálico, um pedaço de fio, tá? Um fio de cobre que é percorrido por uma corrente elétrica. Você sabe que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas, então eu terei várias cargas se movimentando aí. Portanto, eu não tenho uma força magnética somente sobre uma carga, mas sobre N cargas. Então, tá aí, a força magnética que age nessas cargas aí seria dada por essa expressão. Ótimo. Agora, note o seguinte, as cargas recebem força magnética enquanto estiverem nesse trecho aqui do campo magnético. Então, esse comprimento de fio L aqui que recebe a força do campo magnético. As cargas que estão fora aí do campo magnético já não recebem mais a força magnética, certo? Então eu posso pegar essa velocidade aqui das cargas que eu tenho aqui nessa fórmula e substituir pela fórmula de velocidade escalar, lembra? ΔS dividido por ΔT. Só que o ΔS aqui, das cargas, é esse comprimento aqui, que é o trecho que as cargas recebem força magnética, certo? Então, substituindo, eu vou ficar com, no lugar do V, ΔS por ΔT, L sobre ΔT. Agora, note o seguinte, que carga total, né, N vezes Q, então, o valor de uma carga vezes o total de cargas. Carga total dividido pelo tempo vai dar o que mesmo? Você lembra? Vai dar a intensidade da corrente. Então, I é carga total pelo tempo. Então, vou tirar tudo isso daí e substituir por I. E aí, eu tenho a minha formulinha. Então, força magnética sobre um pedaço de fio percorrido por uma corrente num campo magnético uniforme vai ser o valor do campo, a intensidade do campo, a intensidade da corrente elétrica, vezes o comprimento do fio, vezes o seno de θ, certo? E para a gente guardar, a gente chama aqui de biocentado, não é isso? E aí vem aquela dúvida, né? Tá bom, se age essa força, qual a característica dela? Bom, ela vai obedecer às mesmas características de uma carga só. Essa força vai ser perpendicular ao campo magnético e vai ser perpendicular também à corrente elétrica. E existe o mnemônico, né? Como eu falei, é o biocentado. Tá lá o biocentado, né? A perna esquerda continua sendo o campo magnético, tá? A gente usa essa figurinha para lembrar e tentar descobrir qual é o sentido da força magnética. Então, imagine você sentado com a perna esquerda indicando o campo magnético, a perna direita indicando a intensidade da corrente, formando o ângulo θ, certo? É a direção do fio percorrido pela corrente. E, finalmente, a força magnética vai ser dada pela direção aqui do tronco, né? Ou seja, a força magnética sempre perpendicular a B, aqui ó, formando 90 graus com B, formando 90 graus com I. Então, isso daí é um mnemônico para a gente sempre manter na memória como é que fica a força magnética, campo magnético e intensidade da corrente, certo? E aí, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui o campo magnético, um pedaço de fio, um arame que eu cortei aqui, certo? E aí eu ligo o polo positivo e negativo de uma bateria, vou ter uma corrente elétrica. Olha só o que vai acontecer. Se eu usar aquela regra que eu acabei de falar, a corrente está para baixo, o campo está para lá, a força magnética vai dar para cima, né? Tá, a perna direita indicando aqui o sentido da corrente, a esquerda no sentido do campo, o tronco vai estar para cima. Do outro lado vai ser o contrário.
Agora anote o seguinte, eu vou ter uma força para baixo e essa força magnética para cima. Vai fazer com que essa espira, né, esse pedaço de arame, faça um movimento de giro, certo? Então ele vai girar. E é justamente este o princípio de um motor elétrico. É só isso. É um pedaço de corrente elétrica aqui que passa num campo magnético. E a partir disso, se eu colocar várias espiras, se eu aumentar a intensidade, enfim, eu vou mudar as características desse motor elétrico, certo? A gente chama também de receptores elétricos, quando nós estudamos a eletrodinâmica. Aqui eu tenho um motor elétrico cortado, então ele é complexo, né? Você olha lá na parte interna dele, você vai ver várias espiras, vários fios, enfim. Mas o princípio de funcionamento é esse que a gente acabou de falar. E o símbolo é esse daqui. É o mesmo do gerador elétrico, exceto o sentido da corrente. No caso do receptor elétrico, que recebe energia elétrica e transforma, nesse caso aqui, em energia mecânica, o sentido da corrente é sempre esse, entrando pelo polo positivo. Ok? É isso aí. Até mais.